Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da 18ª semana do tempo comum. E juntos vamos meditar o evangelho que está em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui, assim como ontem, outro grande milagre de Jesus, mostrando, revelando o seu poderio, a graça, o poder e o tamanho desse Deus e o que Ele pode fazer na vida daqueles que nele esperam e confiam. Como narra o Evangelho de hoje, esses homens vão à frente, seus discípulos numa barca, e às 3 horas da madrugada aquele vento batia contra a barca, aquelas ondas agitadas, e eles ali com medo, com certeza, porque esse é o nosso humano com o medo de afogar-se, com o medo daquele mar. E isso era que eles eram homens, né? Pedro era um homem do mar, Pedro era um pescador, Pedro conhecia, mas estava ali também, junto com aqueles homens, com medo. Porém, quando eles percebem, eles olham alguma coisa como se fosse um fantasma, mas era Jesus. E novamente o medo aumenta, ficam ali preocupados, começam até a gritar. E Jesus vai dizer: "Calma, coragem, sou eu." E ali eles se acalmam. E Pedro, Pedro sempre muito pronto: "Então, se é o Senhor, deixa-me andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro começa a andar. E o vento bate e ele fica com medo e começa a afundar e grita: "Salva-me, socorre-me, Senhor Jesus." Imediatamente Jesus estende a mão, ou seja, eu fico pensando, quando Pedro começa a andar até Jesus, eu imagino Jesus distante e Pedro andando, e Pedro fica com medo, mas a hora que ele tem ali, começa a se afundar, começa a se afogar, afundar, ele diz: "Salva-me." Jesus só estende a mão, ou seja, Jesus está ao nosso lado, nesse mar agitado da nossa vida. É isso, essa barca é a nossa vida, esse mar é esse mundo no qual nós estamos, e a nossa vida é essa agitação, a nossa vida é esse mar bravio desse mundo, que quer nos afundar, que quer nos submergir, que quer, parece que, destruir a nossa vida. Mas basta nós gritarmos: "Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me", e Ele estende a mão. A grande graça consiste em esperarmos, confiarmos, crermos no Senhor Jesus, porque Ele está ao nosso lado, Ele caminha neste mundo ao nosso lado. Essa grande graça. E encerro aqui. Uma vez nós estávamos assistindo, isso faz muito tempo, minha filha mais nova era bem pequenininha, devia ter seus 5, 6 anos, e nós assistindo o filme de Jesus, e era justamente essa cena.
Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro queria ir até ele, pede, Jesus diz, e Pedro está lá olhando para ele, caminhando sobre as águas, mas está aquele vento forte e de repente tem um grande trovão, um grande raio. E Pedro olha para o raio, começa a afundar e minha filha fala, pai, você sabe por que Pedro afundou? E eu falei, filha, não sei, acho que medo. Ela falou assim, é porque ele desviou o olhar de Jesus, ele olhou para o trovão. Então meu irmão, minha irmã, minha filha, uma criancinha de 5 ou 6 anos aquele dia, me ensinou que não importa os trovões, não importa o barulho desse mundo, não podemos desviar os olhos do Senhor. Se mantivermos os olhos voltados para o Senhor, poderemos com Ele passar as tempestades dessa vida, porque na maior tempestade Ele virá e dirá, acalma-te, e os ventos cessarão, o mar acalmará. Peçamos ao Senhor hoje por todos aqueles que estão passando um momento atribulado da sua vida nesse mar agitado, que Jesus, o príncipe da paz, acalme esse mar, esse coração, esse pensamento agitado das suas vidas e que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.